Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos, né? Da disciplina de Administração de Capital de Giro, né? Professora que aqui vos fala, né? Professora Ricieli Celestrini, e nós estamos dando continuidade aos assuntos, né? O conteúdo do segundo bimestre, né? Aula passada a gente começou a falar sobre as necessidades de investimento, né, em capital de giro líquido, né? Continuando esse assunto, nós vamos continuar essa abordagem na aula de hoje, tá bom? Lembrando vocês, meus alunos, que assim que eu vou fazer uma aula ao vivo com vocês, tá? Para poder estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Vão assistindo as aulas e vão anotando aí as dúvidas que surgirem, tá? Dos conteúdos que eu estou abordando com vocês, tá bom? Não estou fazendo streaming, né? Fazendo as lives. Vocês lembram que a gente estava passando problemas com o microfone, né? Não é por questões do microfone, não é por essas questões que eu parei, tá? É por causa da instabilidade da internet aqui no meu bairro, tá bom? Assim que normalizar a questão da internet aqui no meu bairro, eu vou voltar a fazer as aulas ao vivo, tá bom? E hoje, então, nós vamos falar sobre o NIG, né? Só que nessa abordagem do que, gente? A partir da visualização do ciclo financeiro da organização. Então, nós vamos falar do NIG, né? O que é NIG, professora? Gente, necessidade de investimento, né, em capital de giro na organização, tá bom? Então, assim, dentro dessa análise, né, dinâmica, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Analisar todas essas operações correntes dentro da organizações, tá? O que vai acontecer, gente? Então, quando nós estudamos o ciclo financeiro da organização, tá? Então, o que vai acontecer? A gente observa que tem um período dentro da organização que a atividade operacional ela vai necessitar de recursos, né? Recursos financeiros, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai necessitar desses recursos financeiros para cobrir, gente, parte dos seus investimentos operacionais que muitas vezes não são cobertos, né, por seus passivos, tá bom? Então, isso que é que acontece? Então, é exatamente essa demanda líquida que o NIG do ciclo financeiro busca, tá, gente? Essa necessidade de investimento em capital de giro, tá? Então, é isso que nós vamos buscar casar esses tempos, né, tá? Então, assim, o NIG, ele vai ser dimensionado, né, a necessidade de investimento de capital de giro, o NIG que a professora está falando, a partir do ciclo financeiro da organização, tá? Então, vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar isso, como ocorre da melhor forma na organização. Dá um print aí nessa tela, por favor, né? Dá um print, por favor, vai ser necessário, né? Por que é necessário, professor? Gente, porque a partir dessas informações nós vamos desenvolver todos os demais cálculos durante essa aula, tá? Então, dá um print aí, eu vou parar um minutinho, brincadeira, né? Dá uma pausa aí no vídeo e para vocês acompanhar todo o restante do raciocínio durante a aula, tá? Gente, se vocês acharem que a aula tá ficando longa, né? O que vocês fazem? Tem uma ferramenta aqui no YouTube de configurações, você clica ali e aumenta a velocidade, que aí eu falo mais rápido, né? Eu não consigo falar muito rápido, porque tem aluno que consegue compreender mais rápido, tem aluno que não consegue, tá? Quem consegue compreender mais rápido, vai nessa ferramenta que eu estou falando, parece de configuração, clica lá e aumenta a velocidade, que aí vai mais rápido, tá bom?
Então, vamos lá para essas informações, né? Informações. Esse aqui é o balanço todo? Não, gente, isso aqui é a informação do quadrimestre dessa organização, tá? Não é a informação toda dessa organização, tá? Então, o que nós vamos ter aqui dentro do ativo operacional da organização? Nós vamos ter as duplicatas, deixa eu pegar minha caneta aqui. Nós temos aqui as duplicatas a receber no valor de R$ 7.500, estoque de matéria-prima no valor de R$ 400, produtos em processo no valor de R$ 700, produtos acabados no valor de R$ 1.050. Nos passivos operacionais, o que nós vamos ter? Fornecedores a pagar e despesas a pagar, tá bom? Outras informações que vão ser relevantes durante todo esse processo. Gente, ó, vendas, tá? Custo do produto vendido, ou vocês vão encontrar também só assim, CPV, tá? Só assim, ó. Tá? Aqui, às vezes, você vai encontrar só assim, ó. CPV, tá bom? Custo do produto vendido, tá? E no valor de R$ 7.000, matéria-prima consumida em R$ 1.600, compras no quadrimestre no valor de R$ 6.000 e despesas operacionais no valor de R$ 2.400, tá bom? Então, assim, a partir de todas essas informações, nós podemos calcular, tá? O ciclo financeiro através dessa fórmula aqui, né? Do NIG aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui, né, do NIG, tá? Que é o quê? PME. O que é PME, professora? Vamos lembrar lá o que é PME, né? É o prazo médio, tá? Das estocagens de matéria-prima, tá? No próximo slide eu vou mostrar isso mais detalhadamente. Por isso que eu falei para vocês darem um print dessa tela, que no próximo slide não ia caber esse balanço, esse resumo do balanço e as fórmulas juntos, tá bom? Então, vamos ter aí, gente, o prazo médio de estocagem, tá? Mais, aqui, ó, prazo médio de fabricação, mais, tá? Prazo médio de venda, mais, aqui, o que é? Prazo médio de cobrança, menos, né? O que nós vamos ter aqui? Prazo médio de pagamentos, prazo médio de pagamentos de fornecedores, menos a prazo médio de despesas operacionais, tá bom? Essa aqui é a nossa forma do NIG, tá? Necessidade de investimento em capital de giro a partir do ciclo financeiro. É a partir dessa perspectiva aqui que na aula de hoje nós vamos ver, tá? Então, como é que nós vamos calcular, né, o prazo médio de estocagem de matéria-prima, tá bom? O que vai acontecer? Nós vamos pegar o valor da matéria-prima consumida, lembra lá? Quanto que era, né, no balanço? Ele estava lá no valor de R$ 400, né, dividido pelo consumo, que é de 1.600 vezes 120 dias. Tá? Que 120 dias é o ciclo operacional. Em dias, quantos dias é o ciclo operacional, tá? Da organização, ok? Então, o prazo médio de estocagem nessa empresa, ele acontece em 30 dias, tá bom? Então, prazo médio de estocagem, ele vai acontecer em 30 dias, correto? O prazo médio de fabricação, o que vai acontecer? A gente vai pegar o valor do produto em processo, que é o valor de R$ 700, dividido por 7.000, vezes o ciclo operacional, né, em dias, tá? Que vai dar a quantidade de 12 dias. Então, o prazo médio de fabricação, ele acontece em 12 dias, tá? Prazo médio de venda, eu vou pegar o quê? Produtos acabados, tá? Que tem lá no balanço. Por isso que eu falei para vocês, tira um print aí e vão acompanhando de onde que eu estou tirando os valores, né? Para vocês depois conseguirem fazer os exercícios, tá? Dividido pelo custo do produto vendido vezes
o prazo aqui, que nós vamos ter o quê? 18 dias, tá? Então, o prazo médio de venda, tá? Então, com 18 dias após a fabricação, então eles gastam 12 dias para fabricar e depois do produto pronto, com 18 dias esse produto é vendido, tá? Esse produto acontece esse processo de venda. Cobrança, gente, qual que é o perfil de cobrança nessa organização? Prazo médio de cobrança, como é que inicia esse processo de cobrança? Então, nós pegamos o valor das duplicatas a receber, também tá lá naquele primeiro slide lá, tá? Dividido pelo volume de vendas, né? Que ele vendeu um volume de vendas de 15 mil reais, tá? Então, prazo médio de cobrança do recebimento dessas cobranças é a partir de 60 dias. A partir de 60 dias, eles começam a receber dos seus clientes, tá bom? A partir dessa informação, vamos lá. O prazo médio para pagamento dos fornecedores. Isso aqui é interessante, ó. Porque depois dá para fazer ajustes aqui, né? Ô, professora, calma, não vai falando daí, vamos chegar lá, né? Tá? Então, qual é o prazo que a empresa tem para pagar os seus fornecedores, olhando pela ótica do ciclo financeiro, tá bom? Então, o que vai acontecer? Fornecedores a pagar, ela tem um valor de 4 mil reais, dividido pelo volume de compras, vezes o seu ciclo operacional aqui, tá? Que dá um volume de 80 dias. Com 80 dias, tá? Ela tem que começar a pagar os seus fornecedores, tá? Só por aqui a gente já tem um índice bom. Será que a gente já pode avaliar por aí, né? Calma aí, só um pouquinho. Ok? E aí, o que acontece? Aqui nós temos o pagamento de despesas operacionais, tá bom? Nós vamos pegar as despesas a pagar, dividido, né? Pelas despesas incorridas, pelo ciclo operacional, que vai dar 20 dias. Então, a partir, né, com 20 dias, ele tem que começar a honrar todas as despesas operacionais lá na organização dele, lá dentro da empresa dele, tá bom? Aqui, gente, então eu resumi para vocês como é que vai ficar, né? Então, aqui nós temos o prazo, aqui nós temos o valor, né? Ele tem em torno de R$ 7.500 em duplicatas a receber, tá? E o prazo que ele tem é de 60 dias, ok? O estoque de matéria-prima e o prazo que ele tem para pagar, ok? Produtos em processo e o prazo desse produto que ele está lá na linha de produção. Produtos acabados e o que ocorre? A quantidade de dias até ele ser comercializado, ok? Então, somando todos esses dias aqui, eu tenho a quantidade de dias do quê? Do meu ciclo operacional dentro da organização, ok? Aqui, o que eu tenho dentro do meu passivo operacional? Eu tenho fornecedores a pagar no valor de 4 mil reais e com 80 dias eu preciso fazer o quê? Eu preciso iniciar esse processo de pagamento, né? Eu tenho que pagar eles. Despesas a pagar, tá? Esse aqui é o valor das minhas despesas e com 20 dias eu tenho que iniciar esse processo. Então, aqui é a somatória, né, ó, desses dois valores. Então, o meu passivo, né, operacional, ele ocorre com 100 dias. O meu ativo operacional, ele ocorre em 120 dias, tá? O ativo operacional em 120 dias e o passivo operacional em 100 dias, tá bom?
E como é que vai ficar o ciclo financeiro, né, dessa organização, então, né? Então, a gente vai ter os 120, professora, de onde que a senhora tirou esses 120, né? Gente, eu somei aqui, né? Você viu que eu risquei com a canetinha aqui? Ó, prazo médio de estocagem, mais prazo médio de fabricação, mais prazo médio de venda, mais prazo médio de... Eita, que a professora também esqueceu. O último aqui. Prazo médio de cobrança, tá? Aqui, a gente somou que deu os 120 dias menos 80. Por quê? Aqui, nessa demanda aqui, desse balanço que nós estamos vendo, tá? Desse balanço aqui que nós estamos vendo, o que ocorre nesse balanço aqui, gente? Aqui ele não aparece o quê? Despesas operacionais, tá? Ok? Essas despesas a pagar aqui nesse balanço não estão explícitas, que são despesas operacionais, tá bom? Ele só está dentro das contas do passivo operacional. Se ela tivesse assim, despesas a pagar, despesas operacionais a pagar, aí sim seria 80, né? Mais os 20, mais esses 20 aqui, tá? Mas não, aqui a gente só vai usar o valor dos fornecedores a pagar. Então, o ciclo aqui, ó, o ciclo financeiro dela é de 40 dias. O que quer dizer, né, esses 40 dias? Esses 40 dias é ruim ou 40 dias é bom? Ela precisa ou não de dinheiro de terceiros, né? Esse que é o intuito de vocês saberem do que se trata esses cálculos, tá, gente? Não é para vocês fazerem balanço, tá? Já até falei isso com vocês, não vou voltar nessa seara, tá bom? Então, o que acontece? Dentro do que é demonstrado aqui, gente, os primeiros 30 dias da organização, que é isso aqui, ó, vou riscar de verde, estão vendo aqui, tá? O que acontece, gente? A empresa, ela necessita de investimentos diretos em estoque de matéria-primas, tá bom? Então, ele vai ficar na espera, né, essa matéria-prima do que, gente? De serem futuramente consumidos pela organização, tá bom? Para a produção, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui, a empresa vai ter que encontrar recursos para cobrir, né? Para cobrir os 60 dias que ela dá de prazo para os seus clientes, né? Olha aqui. Ela dá 60 dias direto, né? Até para pagamento das primeiras parcelas. Então, até nessa quantidade de dias aqui, ela vai ter que, com 2 meses, ela vai ter que arcar sozinha o fluxo de caixa dela. Então, ela vai ter que arcar com o dinheiro, né? Ela vai precisar de fazer injeções de financiamento no caixa da organização, tá bom? Então, o que acontece? Operacionalmente, a gente olhando ali, né? A empresa, ela vai se financiar, tá? Por 80 dias, tá bom? Que é o quê? Que é o prazo médio concedido pelos seus fornecedores, né? Seus fornecedores, ela concede esse prazo aqui, ó. Vou até passar de outra cor, ó. O fornecedor concede para esse prazo de 80 dias para que ela inicie o processo de pagamento, tá bom? E que muitas dessas despesas, né? Ela coloca aqui, ó, despesas a pagar, né? Ela começa a liquidar com 20 dias. Mas aí você pensa que, ué, professora, ela começa a liquidar essas despesas com 20 dias, mas ela só recebe aqui, ó, com 60, né? Daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Então, isso quer dizer, gente, ela precisa desse tipo de recurso. A gente já descobriu que o ciclo dela aqui é de 120 dias, tá? Porque são os financiamentos que são concedidos, gente, em sua atividade operacional. Então, todo o ciclo financeiro dela, tá, gente, líquido, ele vai ser positivo até atingir os 40 dias, tá bom? Em outras palavras, né, traduzindo assim para vocês, né,
a empresa, dentro do que ela opera, dentro do volume de atividade dela, ela vai necessitar, gente, dentro desses 40 dias aqui, ó, isso aqui não é um saldo positivo. Dentro desses 40 dias, ela precisa do quê? Ela precisa de financiamento, ela precisa de recursos de terceiros para continuar a operar, tá bom? Então, isso quer dizer, dentro desses 40 dias, ela vai necessitar de financiamento, tá bom? Por quê, gente? Vocês podem observar que foi deduzido do prazo de fornecedores. E um dos critérios que mais pesou durante o cálculo do NG dela foi esse prazo aqui das duplicatas a receber, tá? O prazo que ela concedeu aos seus clientes foi uma das coisas que mais pesou dentro da organização, tá bom? Então, isso quer dizer, dentro desse parâmetro que ela está dando de 40 dias, isso tem que estar de uma outra forma, dando um retorno muito positivo para a organização, tá? Não pode só estar dando esses 60 dias, ela captando recursos de terceiros para continuar dando esse fluxo no caixa dela, né? Dando aporte dentro do ciclo financeiro dela. Algum benefício ela deve estar tendo para poder dar esses 60 dias para o primeiro pagamento da parcela. Tá bom? Então, isso quer dizer, o NG dela ali, né, ele fala o quê? Que é no valor de 5.525, tá? E ele vai ter ali aquele saldo dos 20 dias, né? Porque o autor aqui faz os 120 dias menos os 100 dias, tá? Para que ele chegue nessas quantidades. No próximo slide aqui, ó, eu explico melhor como é que chega-se a esses valores aqui, tá? Agora eu vou explicar para vocês como é que chegou daqueles valores, tá bom? Então, o que a gente vai admitir, né? A necessidade de investimento em capital de giro com base em dias de vendas, tá bom? Então, assim, gente, as estocagens, né, os prazos de estocagem, ela está estreitamente ligada, gente, com as vendas, tá bom? Então, quando altera, toda alteração dentro do volume de vendas na organização, automaticamente, né, não só nas vendas, em compras, vai alterar o que, gente? Tanto os níveis de estoque quanto os custos de operação, está diretamente ligado, tá bom? Então, assim, dentro do que nós temos de valores, de cálculo, dentro dessas expressões, tá? É para o quê, gente? Para que a gente possa fazer um correto uso dessas informações dentro do que é exposto, tá? Então, aqui nós temos expresso em dias, tá? E nós estamos usando como parâmetro, tá? Aqui é um outro parâmetro que nós estamos usando, se vocês observarem, para que a gente possa fazer esse cálculo. Aqui nós estamos usando o que, gente? A receita de vendas. Se vocês voltarem lá no primeiro slide, as vendas, é o volume de vendas que nós estamos utilizando como parâmetro aqui, tá? Onde é que está esse parâmetro, professora, que a senhora está falando? Vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui. Olha, esses 15 mil aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês lá, dá um print, né? Lembra que eu falei para vocês dar um print no primeiro slide? Por isso, tá bom? Qualquer coisa eu volto o vídeo, tá, gente? E dá o print lá para vocês continuarem, tá bom? Esse aqui é o volume de vendas. Esse 120 aqui a gente já descobriu lá no início, lembra lá? Que é o ciclo operacional da organização, ok? Então, o que acontece aqui? O valor das duplicatas a receber, vezes os 120 dias, tá? Do ciclo operacional, dividido pelas vendas. Então, nós vamos ter o quê? O prazo de 60 dias. Estoque de matérias-primas, gente, a mesma coisa. 400 vezes 120 dividido por 15 mil. Produtos em processo, tá? Que aqui deu 5,6 dias, tá? O ideal aqui é usar 4 dias, tá bom, gente? Aqui o ideal é usar
6 dias. Aqui o ideal é usar 9 dias. E aqui dentro do ativo circulante operacional, o ideal é usar 88 dias, tá? Arredondar para mais dentro desses cálculos, que aí a empresa vai ter uma folga financeira melhor, tá? E esse NIG, que necessidade, né, de investimento em capital de giro aqui, né? Como é que ficou? Aqui nós temos o volume total, ok? Vezes os 120 dias dividido pelos 15 mil, que deu 42 dias de necessidade, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Essa necessidade de investimento em capital de giro, tá? Equivale a 42 dias de suas vendas, tá? Então, 5.250 equivale a 42 dias de suas vendas, ok? Então, assim, todos os seus investimentos em recursos operacionais, ele equivale também a 77 dias de suas vendas, tá bom? Então, isso aqui é tudo fazendo como parâmetro as vendas da organização. Para cobrir o ativo operacional, quantos dias de venda a empresa precisa fazer? Aqui eu arredondei para 78, né? São 78 dias de venda, tá bom? Para cobrir as operações de produto acabado, são 9 dias. Produtos em processo, ele precisa de 6 dias. 6 dias de venda, ele cobre todos os processos de produtos em processo, ficou até redundante, né? Mas vocês compreenderam. Estoque de matéria-prima, ele precisa de 4 dias. E assim sucessivamente, tá? É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, isso quer dizer, as vendas, gente, quando ele vai chegando, né? Se a gente, aquele início que eu falei para vocês, flutua-se as vendas, flutua-se as compras, flutua-se os estoques, automaticamente a gente tem que refazer todos os cálculos dessa nova necessidade, tá? Tem que refazer todos os cálculos novamente, porque todo o volume de atividade, todo o volume, tá? De valores de venda, ele altera diretamente as novas quantidades de NID, né? Tanto em dias quanto em valores, tá bom? Overtrend ou super expansão, né? O que é isso, professor? Que conceito é esse, né, gente? Essa forte expansão que o autor fala aqui, né, nas atividades da empresa, sem o devido lastro de recursos disponíveis para financiar suas atividades de giro. O que quer dizer, gente? A empresa, ela não vai ter lastro, isso quer dizer, não tem nenhuma operação, né, que dê sustentação financeira. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Quando algumas empresas vão fazer financiamento, vai fazer empréstimo, por exemplo, ela vai lá e dá o prédio da empresa como garantia. Isso é lastro. Se a empresa não pagar a conta, o banco pode ir lá e confiscar aquele bem da organização, tá? Isso que é lastro, tá bom? Então, quando a overtrend, a empresa não dá lastro. Isso quer dizer, não há garantias, né? Não há recursos disponíveis para dar garantia daquelas ações que a empresa está fazendo, tá bom? Então, o que acontece também, gente? Dentro daquele volume de operações que a empresa opera, tá? Muitas vezes ela pode exceder esse limite, tá? Ou quando muitas vezes a capacidade dela de financiar seus negócios pode reduzir, né? Tem consequentemente a redução também da sua margem de segurança, tá? Isso quer dizer, o overtrend, eu acho que eu devo estar falando a pronúncia errada, tá, gente? Vocês me perdoem, tá bom? Ou essa super expansão, ela quer dizer isso, tá? Ela reduz o que, gente? A margem de segurança do trabalho, é a segurança financeira da organização, tá? Isso quer dizer, quando a empresa quer promover economias dentro da organização,
tá? De escala, né? Economias de escala que nós falamos, né? Dentro dos seus níveis de produção ou de vendas, tá? Ou às vezes ela quer reduzir a capacidade ociosa de produção, tá bom? E tudo isso influencia dentro do overtrend dessa organização. Acaba não dando lastro naquilo que ela está fazendo, não dá segurança. Será que ela vai dar conta ou não de fazer, né? No início do ano, quando começou todo esse processo da pandemia, desculpa usar a pandemia novamente, né, gente? Muitas empresas não tiveram lastro de produzir a quantidade de álcool em gel necessário, tá? Só um exemplo. Não é o ideal, mas é um exemplo, né? Para que vocês compreendam, tá? Então, isso quer dizer, o que pode acontecer? Muita, né? Às vezes essa expansão dentro dessas operações de vendas e de demanda, né? Quando acontece isso, vai demandar um volume muito maior de NIG na organização, tá bom? E aí, o que vai acontecer, gente? Dentro dessa hipótese do capital de giro líquido, né? Que a empresa vai precisar de um volume muito maior, muitas vezes a empresa não tem esse aporte, muitas vezes a empresa não está preparada financeiramente para esse tipo de operação, ela não tem dinheiro para essa operação e não tem nem aonde fazer esse processo de captação, tá bom? Então, isso quer dizer, isso vai influenciar e vai trazer, muitas vezes, essa perca de confiabilidade na organização, tá bom? Então, isso é overtrend ou super expansão. E aí, dúvidas? Nada de dúvidas, né? Nossa, os meus meninos são muito inteligentes, né? Com perdão da palavra, né? Tá? Sei que, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, né, durante toda essa parte conceitual, tá? Se surgirem dúvidas durante essa aula, eu vou estar online durante todo o período, tá? Qualquer dúvida que surgir, pode me perguntar, tanto no nosso grupo de WhatsApp, tanto aqui no Classroom, vou estar disponível para vocês, e vocês sabem disso, né? Eu vou respondendo conforme vai chegando a demanda, às vezes não é tão rápido, né? Porque às vezes alguns colegas de vocês perguntaram primeiro, e eu vou respondendo conforme vai chegando a ordem das perguntas, tá bom? E aí, como eu falei no início da aula, gente, vou fazer aula ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês também depois, tá bom? Ó, um beijo, um forte abraço. Fiquem todos com Deus, gente. Um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula, tá bom?